Salve, salve então, meus amigos inscritos na lista de transmissão da Tallinn Educação, para mais essa atividade, uma aula de um formato diferente, né? A gente bolou um formato diferente para interagir melhor com os nossos estudiosos das execuções fiscais, o nosso Hot Seat, um formato diferente para a gente interagir sobre as execuções fiscais. Eu quero, antes de mais nada, desejar então uma boas-vindas a todos vocês, desejar que essa seja uma atividade proveitosa, mas eu quero combinar com vocês como vai funcionar a nossa dinâmica, tá bom? Eu quero, por gentileza, que todos que vão ingressando deixem o áudio fechado, né? Porque às vezes vai ligando e tem algum ruído de fundo que atrapalha. Pessoal, na nossa atividade aqui, nós vamos discutir, né, questões teóricas, como sempre, né? Com um viés da prática jurídico-processual tributária, mas essa não é uma atividade de mentoria ou de coaching, e por isso que eu não posso indicar estratégias processuais. A gente acredita no poder da educação, a gente acredita que o aluno, quando tem a informação, quando ele está qualificado, ele próprio cria, ele estrutura as suas próprias estratégias processuais, e isso é muito mais enriquecedor do que a gente entregar o peixe, né? Mais legal é ensinar a pescar, e isso é muito bacana. A gente vê como os alunos da Tallinn realmente se tornam especialistas. Agora no offline a gente estava conversando com a Letéia e ela dizia, tem mais de 100 especialistas na comunidade lá que faz parte do TAR, né? Eu não acompanho o cotidiano dessa comunidade, mas é uma comunidade de verdadeiros especialistas que vão discutindo os casos, trocando informação, se ajudando. Então, essa é uma atividade educativa e a gente vê quando o pessoal, munido de formação e de qualificação, consegue atuar de uma forma muito mais proveitosa. Eu não posso, naturalmente, comentar casos concretos, situações individuais e processos pendentes. Vocês já conhecem as minhas limitações, infelizmente, por conta do Estatuto da Magistratura, e quando a gente trabalha aqui, a gente trabalha com exemplos hipotéticos, com as coisas como normalmente acontecem, como elas são tratadas fundamentalmente pela jurisprudência tributária. Então esse vai ser, digamos assim, o arranjo, né, teórico, digamos assim, né, das nossas combinações, e nós vamos, hoje, o protagonista aqui serão vocês. Eu até preparei algumas situações, caso não houvesse assim muita coragem para vocês começarem perguntando, mas eu vou entregar esse conteúdo para a Tallinn difundir entre os seguidores e inscritos lá. Mas vocês são os protagonistas, né? A gente quer nessa atividade que vocês tenham espaço para falar. E como vão falar? Nas nossas combinações, acho que até já foi adiantado, né? Cada inscrito, cada participante vai ter direito a fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta. Muitas vezes alguns alunos têm muitas perguntas, 3, 10 perguntas, mas é para dar chance para todo mundo trabalhar, né? E ser ouvido. A gente vai trabalhar com uma primeira pergunta por participante, acaso a gente consiga, né? Dentro de 1 hora e meia, que é o tempo mais ou menos planejado, aqui um tempo limite, né? Para a nossa atividade, acaso a gente consiga dar um giro por todos os participantes com uma pergunta, e daí todo mundo vai ter direito, então, de fazer mais uma pergunta dentro desse horário limite. Como vai fazer essa pergunta, então, Thiago? O inscrito aqui, o participante, vai fazer a pergunta no chat, tá, pessoal? Tem que registrar a pergunta no chat, fazer a pergunta por escrito. Então, reduz a pergunta por escrito lá no chat e eu vou respondendo na ordem do chat. Então, o chat vai funcionar como uma espécie de inscrição e também para o aluno colocar ali a sua inquietação. Caso eu não consiga entender a pergunta, caso tenha alguma dificuldade, às vezes a gente é difícil colocar em palavras aí, eu pergunto para o aluno aí fazer oralmente, mas via de regra a gente vai trabalhar nessa sistemática escrita, tá? Porque isso vai organizar melhor a nossa rotina aqui e dando uma ordem, né? Nós temos vários alunos do TAR, o Williams, o Lucas, o Fábio, né? São sempre frequentes, presentes aqui, né? Nos alegram com a sua presença. E a gente vai então trabalhar aqui nessa atividade assim,
educativa e para esclarecer dúvidas. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, eu estava só conferindo, ver se porventura alguém estava com o áudio aberto nesse primeiro momento. Eu ia deixar o pedido aqui para deixar o áudio fechado, tá bom? Bom, pessoal, eu sei que tem uma configuração no Zoom que eu testei no PC, mas no Mac eu confesso que eu não encontrei, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui no chat quem já tem perguntas para nós respondermos. Normal aqui, áudio, vídeo, ok. Beleza, Williams. Caso hipotético de inclusão de sócio, se a União inclui o sócio como corresponsável sem informar o juízo na execução fiscal, e interrompe a prescrição, uma vez que a execução já estava em andamento, ou já havia uma execução com parcelamento interrompido sem efetiva penhora, nesse ínterim a União inclui no âmbito administrativo, mas não comunicou o juízo. Excelente pergunta, excelente questão. Nunca tive oportunidade, nem no TAR, de trabalhar sobre prescrição nesta circunstância. Olha só, pessoal, às vezes, tá, o juiz redireciona a execução e a União, diante da decisão que redirecionou a execução, pega o nome do codevedor. Vamos imaginar, o sócio administrador, o juiz promoveu o redirecionamento, ele olhou lá os temas 981, 962, comparou com o contrato, comparou com as datas, e aí ele redireciona a execução, determina a citação deste, digamos assim, corresponsável. E esse corresponsável, a União muitas vezes pega o nome dele e inclui lá no registro da dívida ativa, né? Quem já está mais por dentro aqui, inclusive é aluno do TAR, sabe que lá a lei de execuções possibilita que a inscrição do crédito na dívida ativa contenha o nome do codevedor. Isso é muito natural quando é uma situação de um coproprietário, por exemplo, o proprietário lá para fins de IPTU. É muito natural isso. Agora, pega esse nome e inclui como codevedor por conta de redirecionamento. Agora, se não aconteceu o redirecionamento, para que o codevedor esteja na CDA, esteja na inscrição, precisa uma apuração disso. E essa apuração pode ser feita por procedimento administrativo de apuração de responsabilidade, o PAR, P-A-A-R, que é uma inclusão em 2018 na lei 10.522. E essa é uma apuração administrativa fora da execução fiscal e posterior à própria constituição do crédito tributário, certo? Depois da constituição definitiva do crédito. Dá uma reforçada aqui no ar. O Williams levantou a mão. Talvez tenha algum retoque na pergunta, Williams. O que tu gostaria... Professor, primeiro, só para justificar essa pergunta da colega do curso que me mandou. Veja, tá bom. discutimos assim, não, só para demonstrar a autoria aí. Tá? Veja, neste caso que é hipotético, qual é o caso hipotético? Existe uma execução fiscal contra uma empresa, tá? A prescrição está lá para estourar. Só que acontece, há um ano atrás, de forma administrativa, o fisco, por exemplo, inclui um sócio. Só que ele não comunica o juízo. A execução fiscal continua com a pessoa jurídica. A dúvida é, o fato de ele incluir lá administrativamente vai interromper a prescrição que eu estou andando aqui? Não. Eu entendo que não, porque depois que está a inscrição da CDA, o título em tese está líquido certo para a fazenda cumprir de quem devido. Então não interromperia, é isso aí. Não interrompe. Não interrompe porque não tem base legal para isso e o crédito já estava exigível, né? O que pode haver é o redirecionamento, interromper a prescrição lá intercorrente. Mas essa inclusão administrativa não tem repercussão sobre a contagem que já está em curso, né? Da prescrição. A intercorrente após a distribuição da ação e a questão da crise, ou seja, a ausência de bens ou da coisa. Legal, muito obrigado, senhor. Imagina. Deixa eu só retornar aqui no chat. Hugo, boa noite. Aquele julgado TRF4 acerca da prescrição quando a fazenda não busca a alienação do bem executado, do bem penhorado.
e quando ele busca a venda, mas nunca se efetiva, também pode ocorrer a prescrição? É uma ótima pergunta, Hugo. Às vezes eu publico e republico o precedente do TRF da quarta região. Hugo, eu vou te responder bem honestamente, tá? A gente pronuncia prescrição direto desses casos, tá? Na rotina das unidades. Porque a Fazenda não impulsiona essa execução. Vamos imaginar, temos uma penhora. É um caso assim que a gente teve na vara até um pouco pitoresco. Foi feita uma penhora de 200 trajes masculinos em tamanhos, cores variadas, de uma loja, é uma rede de vestuário masculino aqui de Porto Alegre. E essa penhora nunca foi para frente, para fins de leilão. E a Fazenda ficava buscando outras providências. Ah, eu quero redirecionamento. Ah, e agora eu quero corresponsabilização de não sei quem. Ah, agora eu quero substituição dessa penhora por não sei o quê. Ah, e agora eu quero que substitua essa penhora por outra coisa. Era uma coisa. Aí tinha parcelamentos e tinha coisas que aconteciam no meio do processo. Esse é um caso em que a penhora não foi frutífera no sentido de não ter redundado num leilão, até por desinteresse do credor que não requeria o leilão daqueles bens. E até porque eram bens, assim, digamos, inservíveis para fins de leilão. Eu, inclusive, eu sou coordenador da central de mandados já, pelas minhas contas, há 16 anos. E eu proibi essas penhoras. Itens sujeitos a modismo, itens sujeitos a uma depreciação muito acelerada, por exemplo, equipamentos eletroeletrônicos, são equipamentos que é de penhora proibida, equipamentos customizados, equipamentos que não têm serventia para terceiros, né? Enfim, são uma série de situações, nem lembro de todos agora. E com relação ao estoque rotativo, quando a gente penhora itens de estoque rotativo, por exemplo, eu vou ter um caso lá na vara, rolamentos. Para eu leiloar rolamentos, tem que ter assim, ó, 5.000 rolamentos. Não adianta eu penhorar 10 rolamentos ou 10 caixinhas de rolamentos. Não adianta, porque não tem serventia, né? Não tem saída para 10 ou 100 unidades. Tem que ter 5.000 unidades para ter interesse para fins de outro atacadista comprar e vender em retalho, né? Então são peculiaridades. E quando acontece esse tipo de penhora, por isso inclusive eu proibi, quando acontece esse tipo de penhora, é uma penhora que não vai para frente, né? E aí esse tipo de processo acaba ficando exposto à prescrição por desinteresse, por frustração, né? Porque não tem a própria fazenda não requer a penhora. Então, uma série de situações que não recomendo essas penhoras, tá? Então, tem no meu Insta isso aí, tá? Eu vou anotar aqui, ó, para passar para a Letéia amanhã, talvez hoje. Hoje à noite, mas acho que não, tá? Mas eu vou colocar aqui, julgado do TRF4. Vou anotar aqui. TRF4 sobre penhora e prescrição, tá? Esse julgado faz muito sucesso por conta da multiplicidade de casos práticos que vocês enfrentam. Bem legal essa pergunta aí. Pode ter prescrição, tá? Ricardo, boa noite. Quando os bens do sócio respondem por dívidas da empresa na execução fiscal, existe algum procedimento legal para que isso ocorra? Ricardo, sim. E isso ocorre em virtude de redirecionamento, fundamentalmente, tá? Que é a situação em que um terceiro que não faz parte originalmente da execução, que não faz parte da certidão de dívida ativa, e um terceiro, por exemplo, não pode ter bens penhorados, né, para fins de honrar a execução fiscal, esse terceiro ele pode vir a ser chamado para o polo passivo da execução. E o exemplo aqui de que é a carta na nossa manga é o redirecionamento por dissolução irregular. E a dissolução irregular é aquela situação em que a empresa não é mais localizada no seu domicílio fiscal, e a gente chama a súmula 435 do STJ para dizer que essa empresa, então, não localizada no seu domicílio fiscal, a gente pressupõe, a gente supõe que ela tenha sido dissolvida irregularmente, porque ela não foi localizada, e a gente não encontra ela nos cadastros, ela não está atualizada, né, perante a junta comercial ou perante o CNPJ, enfim.
é uma situação nebulosa. E a gente, então, pressupõe a dissolução irregular, redirecionando a execução em face do sócio. Essa é a sistemática legal, tá? E esse sócio, então, vai ser chamado para o polo passivo da execução e o STJ diz, olha, esse sócio vai ter direito de se defender pela via dos embargos. E lá nos embargos, ele vai... é tudo que o STJ diz, tá? Esse sócio, ele vai poder fazer a prova de que não houve a dissolução irregular. Eu sei, é uma prova diabólica, é uma prova impossível. Como é que eu vou provar um não fato? Ele vai ter que explicar que não aconteceu a dissolução irregular. Em rápidas palavras, é isso. E esse sócio, ele foi citado em nome próprio, não como representante. Ele passa a ser executado em virtude do redirecionamento. E nesta circunstância, o sócio pode, então ele passa a ser parte e ele pode ter bens penhorados para fins de honrar a execução. E nesta circunstância de ter bens penhorados, também palavras do STJ, nós podemos ter defesa através de embargos, certo? O procedimento, em rápidas palavras, é isso. Vai lá o oficial de justiça, não encontra a empresa, a fazenda requer, o juiz analisa com base nos temas 981 e 962 do STJ o pedido de redirecionamento, estando em termos, defere o redirecionamento, o sócio é citado e vem para dentro da execução e a partir daí ele pode ter bens penhorados para fins de recuperar o crédito tributário. Tá? O procedimento, em rápidas palavras, é este. O sócio não responde, via de regra, de forma automática. Tá bom? A Ivânia, que pena, a Ivânia saiu, ela tinha uma pergunta, ela me chamou hoje à tarde. Né? Eu digo, olha, Ivânia, hoje nós vamos ter a aula sobre prescrição, inclusive, pode fazer perguntas sobre prescrição. Próxima pergunta, vamos ver quem tem mais perguntas aí, pessoal. Se pode ter prescrição depois de 5 anos entre o inadimplemento e a redução da penhora a termo em caso de parcelamento? Sim, é possível sim. Incide o prazo de 5 anos para interposição de anulatória? Fábio, a notícia não é muito boa, incide sim, só que vou te falar uma coisa, não se cuida muito disso aí, tá? Tem o prazo de 5 anos para anulatória do crédito tributário, sim, existe esse prazo, mas é um prazo que eu vou te falar, não é tão observável assim na prática, tá? Até porque, o que acontece? O contribuinte, quando tem o crédito aberto, assim, tem um crédito exigível, ele fica exposto a uma série de providências gravosas, né? Então é difícil ele se demorar tanto para ajuizar uma ação anulatória, porque ele já está sem certidão negativa, ele já está no CADIM, às vezes já tem um protesto. Dentro desses 5 anos deve ter sido promovida a execução fiscal ou alguma outra providência de cobrança. Então ele, digamos assim, está pressionado e pressionado ele vai lá e acaba promovendo essa ação, ajuizando essa ação anulatória. Então acaba não acontecendo isso muito, sabe, na prática, da gente reconhecer essa prescrição. É uma situação peculiar, assim, mas via de regra, sim, existe esse prazo, 5 anos para anulação do crédito tributário. No caso de pessoa física, citação recebida por terceiro, é passivo de nulidade? Olha só, interessante, hein, Sueli? A citação na execução fiscal, perguntas bem variadas, bem legal isso aí. A citação, Sueli, ela acontece nos termos da lei de execuções, está explicado no livro, tem também na lei de execuções. A citação ela acontece pela mera entrega da carta, tá bom? No domicílio fiscal do executado. Tá? Isso acontece naquele domicílio que está registrado pelo contribuinte lá na repartição fazendária. E é aquele, vamos dizer assim, o CPF. O nosso CPF tem um endereço lá, quando a gente entrega a declaração de imposto de renda, a gente sempre tem que marcar lá, houve alteração de endereço, o endereço é o mesmo ainda, e aí é esse endereço que vai ser utilizado como o nosso domicílio fiscal, é um domicílio de eleição, a gente pode escolher um domicílio fiscal, artigo 127 do CTN, e nesse endereço que vai ser recebida a comunicação, seja
para notificação de lançamento, por exemplo, e também na execução fiscal. Então, esse endereço que é o meu domicílio fiscal, e é nesse endereço, então, que o fisco entrega, ou melhor, indica, né, na inicial, e o oficial de justiça entrega a citação, ou o carteiro entrega uma carta com aviso de recebimento. Basta a assinatura de algum recebedor nesse endereço, não precisa ser do próprio contribuinte. Pode ser de um porteiro, segurança, empregado doméstico, familiar, né? Qualquer pessoa que assine. Ah, mas eu não conheço essa pessoa, não sei se era um porteiro. Não importa. Se teve um recebimento, faxineira do prédio, não tem porteiro, mas é a zeladora do prédio. Alguém que recebeu é uma citação pela lei, pelo STJ, uma citação positiva, tá? O que vai poder eventualmente ser discutido é a indicação do endereço equivocado, já houve atualização do endereço, isso foi desconsiderado no momento da propositura da execução, certo? Aí são outros vieses, mas o endereço que é aquele endereço correto, assim, é uma citação boa. É uma situação bem frequente a gente analisar isso aí. Quando executado, pergunta da Jéssica, quando executado não tem bens a penhorar, só tem a conta salário, pode haver penhora nessa conta? O salário é uma situação tormentosa essa aí. O salário, ele é impenhorável pelo CPC, tá? O 833 do CPC diz que o salário é impenhorável. Salvo aquelas situações de verbas salariais extremamente elevados, acima de 50 salários mínimos. Bom, mas, via de regra, é impenhorável. Vai ser preservado, então, essa verba. Andréia, penhora reiteradas licitações, né, leilões. Fazenda não requereu mais diligências. Houve prescrição, pois no decurso do tempo, a desvalorização do bem que se tornou insuficiente para quitar o débito. A mera desvalorização do bem, vamos dizer, um carro, né? Os veículos, via de regra, estão sujeitos à depreciação. E às vezes é uma depreciação acelerada. A gente teve um período que os bens se valorizaram, ou melhor, o dinheiro perdeu o valor, né? Num passado recente, uma inflação. Bom, a mera desvalorização não implica desconstituição da penhora. Não vou dizer a caso de sucateamento, né? Mas a desvalorização não implica liberação da penhora, desconstituição da penhora, e a mera desvalorização não implica prescrição, tá? Vamos separar as coisas. Agora, se nós temos uma desvalorização, ou assim, vamos imaginar um bem que perdeu interesse no mercado. A gente tem alguns bens que tinham um interesse, né? No passado lá, cheguei a trabalhar com isso aí. Linha telefônica, era uma coisa que tinha valor no passado. Hoje não tem valor nenhum. Hoje a linha telefônica é grátis. Até a ligação telefônica hoje em dia é grátis. Outros bens, vamos imaginar um veículo que tinha um certo valor e acabou hoje que não tem mais apreciação no mercado. É um bem que não tem interesse mais para leilão. Ou um equipamentos, enfim, como a gente falou, né, equipamentos ou bens sujeitos à depreciação acelerada, outros tipos, ou que não tem interesse no mercado de leilão, porque tem um interesse melhor no mercado tradicional, que tem garantia, que tem financiamento, que tem parcelamento, tem direito de escolha, direito de teste. No leilão não tem nada disso, é por isso que o valor é mais baixo, né? Bom, e aí esse bem, ele muitas vezes não rende leilão, tá? Esse bem não rende leilão e por isso que esse bem não é o bem. A execução acaba se expondo à prescrição intercorrente, ainda que nós tenhamos penhora. O STJ imaginou prescrição intercorrente quando a gente não tivesse penhora. Esse que é o sistema do STJ. Havendo penhora, o caminho do processo é o leilão. O caminho do processo é buscar a liquidação desse bem. Agora, se a fazenda não requer o leilão, porque o bem não tem muito interesse, não é de baixo valor, ou se depreciou, ou até a avaliação desse bem é custosa, né? A gente tem alguns bens, por alguma área rural, às vezes é preciso, uma pequena área rural, chácara, ou
terreno na praia, é difícil a gente conseguir avaliação às vezes, tem que deprecar a avaliação e aquilo demora. Enfim, são situações que acabam ensejando uma prescrição, fundamentalmente quando não tem uma diligência positiva por parte do credor, que não movimenta o processo, mas também vai ser resolvido com base naquele julgado que eu vou recuperar e vou compartilhar com a Letéia lá no material de apoio para vocês, tá? Bloqueio, pergunta do Williams agora, pergunta própria, né, Williams? O bloqueio de valores via Sisbajude de empresas, quando é possível desbloqueio, uma vez que para a empresa não existe empenhabilidade? Ótima pergunta, Williams. A empresa, ela não tem limitação de responsabilidade patrimonial. Quando o 833 fala das restrições à penhora, isso se aplica para a pessoa física, a pessoa natural, né? A empresa não tem conta salário, por exemplo. A empresa não tem equipamentos, digamos assim, de utilização profissional, a cadeira do dentista, a biblioteca do advogado, né, um computador do representante comercial. Esses são ferramentais para o exercício da atividade profissional, da atividade econômica da pessoa natural. A empresa não tem isso. A empresa tem todo o seu patrimônio penhorável. Inclusive, a empresa é uma sistemática de proteção de patrimônio dos empreendedores. É por isso que tem a pessoa jurídica, né? É para separar o patrimônio. E esse patrimônio que é investido é um patrimônio de risco. Eu vou investir 100 mil reais. Bom, esses 100 mil reais podem virar 500 mil, como podem virar pó. É um mecanismo de segregação. E essa empresa, ela pode, eventualmente, ter penhorados valores em conta bancária, mas valores, por exemplo, já entre aspas, vou utilizar uma nomenclatura do direito administrativo, valor empenhado para pagamento de salário, por exemplo, pagamento de um fornecedor, um pagamento de uma verba que é preferencial ao tributário. Né? O 186 do CTN preserva as penhoras, preserva os bens, né, que são destinados a pagamento de verbas trabalhistas, honorários profissionais, né, honorários advocatícios, inclusive hoje em dia, né, porque o CPC ressalva da penhora honorários advocatícios. Então, o que nós temos? Se aquele dinheiro que é da empresa e que seria penhorável, né, ele é destinado ao pagamento de salários, folha de salários, reclamatória trabalhista, honorários profissionais, um eletricista que vai lá instalar, né, fazer alguma reforma, esse valor se torna impenhorável por uma extensão da garantia que diz respeito à própria subsistência de terceiras pessoas, né, que não são os próprios executados. Né? Esses terceiros, esses empregados, prestadores de serviço, advogado, além de não serem parte do processo, eles não podem sofrer execução porque aquele valor lhe foi destinado, né? Já é um valor, só que para isso o que precisa ter? Precisa ter a contemporaneidade, precisa ter a prova documental bastante, precisa ter uma coisa assim induvidosa, né? Aquele valor é indispensável para o pagamento daquela folha de salários. O que não pode é daí mês que vem pedir de novo, mês que vem pedir de novo, certo? Aí também já não pode, aí já vira abuso, aí tem que começar a correr atrás de um parcelamento, precisa ter outras ferramentas. O que não pode é utilizar essa coisa que é excepcional e a jurisprudência vem ampliando, né, essa excepcionalidade para proteger. Essa é uma proteção, não é da empresa, tá? Isso que resume bem. Não é uma proteção da empresa, é uma proteção de verbas alimentares de terceiros que não são implicados na execução. Esses terceiros não podem ser prejudicados. E aí, então, fundamentalmente, verbas salariais e honorários, certo? Honorários quando são, enfim, fazem parte do funcionamento da empresa. É uma situação que acontece e é importante a gente saber. Eliane, em caso de empresa individual e bloqueio de transferência de veículo em nome do sócio que possui união estável,
É possível que a companheira proponha embargo de terceiro sem que tenha decisão judiciária reconhecida na Unisal? Claro, perfeitamente possível. Quem é terceiro? Quem é que é o terceiro? O terceiro é aquele que não é parte na execução. A União, eu principalmente trabalho com a União, né? Mas o exequente, né? Digamos assim, exequente é uma parte, o executado é outra parte. O terceiro, por exemplo, esposa do executado, companheira do executado, são terceiros. Uma terceira empresa é terceiro, certo? Terceiro porque não é parte do processo. Agora, eu posso, às vezes, fazer bloqueio de valores em conta corrente, que é uma conta corrente conjunta. Eu posso fazer bloqueio de veículo que foi adquirido na constância de uma união estável regida pela comunhão parcial de bens. Porque a união estável adota o regime legal na união estável também é a comunhão parcial de bens. Eu posso penhorar um imóvel que foi adquirido onerosamente ao longo da união. Também compõe a ameação na união estável. Então, o que acontece? Eu posso penhorar um bem que ou está em nome do executado ou está em nome, por exemplo, um veículo, está em nome da companheira, do companheiro, da esposa, do esposo, enfim, né, de um terceiro, eu posso penhorar porque aquele bem integra a comunhão, integra a meação do meu executado. Eu posso fazer essa penhora, mas esse terceiro pode ser utilizado os embargos de terceiro para provar, por exemplo, olha, a minha união está no regime da separação obrigatória, está no regime da separação convencional de bens, certo? Ou foi adquirido de forma gratuita, é uma subrogação da venda de um bem particular, né? Foi uma doação e aí não integra a minha ação, né? Recebi por herança, não integra a minha ação. São várias situações que a gente pode examinar em embargos de terceiro. Independentemente, né, se teve reconhecimento da união estável ou não. O que importa é que ela é um terceiro e por isso ela está legitimada. Estou dando exemplo de executado e companheira, tá? Que é uma situação que acontece. Pode sim se utilizar dos embargos de terceiro. Bruno, execução fiscal frustrada por não citação. Inclui depois de 4 anos o sócio. Como fica a contagem da prescrição do redirecionamento, né, pessoal? Como se conta a prescrição no redirecionamento? Tema 444 do STJ, tá? Tema 444 do STJ regulamenta a contagem da prescrição para o redirecionamento, mais do que isso, redirecionamento por dissolução irregular, tá bom? Então, nós vamos considerar 5 anos, não é 1 mais 5, tá? São 5 anos apenas, do que, Thiago? Ou da citação da empresa, tá? Ou do surgimento dos indícios de dissolução irregular. O que for posterior. Então, imagine o seguinte, é sempre na melhor tutela do interesse fazendário. O que é a melhor tutela do interesse fazendário? É sempre pegar um marco temporal mais para frente, o mais para frente possível, que vai ser ou a citação ou a citação ou o surgimento dos indícios de dissolução irregular. Pega uma dessas datas a mais para frente e conta 5 anos apenas, até o pedido de redirecionamento. Pedir o redirecionamento depois desses 5 anos contados deste fato mais para frente, prescrição inclusive extingue o crédito tributário, tá? E aí, promovido o redirecionamento, sim, tá na pergunta. Volta a contar do zero, certo? Volta a contar do zero contra todos, inclusive contra a empresa e contra todos os eventuais corresponsáveis, certo? Os sócios que foram incluídos por força do redirecionamento e pode ter renovo redirecionamento contra outro sócio, por exemplo, também a gente vai considerar interrompido contra ele, tá? Então, 5 anos para redirecionar
interrompe novos 5 anos a partir daí. Bem importante essa pergunta. Hugo, já te respondi uma perguntinha, só deixa eu dar uma passada com todos os demais, tá? Lucas, que não tinha perguntado ainda. Porque estava nas regras, né? A gente vai responder uma pergunta para cada um e depois, se der tempo, a gente volta. Lucas, professor, quando uma CDA fundamenta com base em uma legislação revogada, é possível arguir nulidade ou considerado erro material? Lucas, o que acontece? Não raro, as CDAs são preparadas, e elas são preparadas de forma padronizada, de uma forma mecânica, a lei previa, hoje de forma eletrônica, e tem um somatório de previsões legais que às vezes já não valem mais, ou que foram revogadas, ou que foram superadas por uma nova base legal que é pertinente àquele período. Então a gente tem lá um período de 2020 a 2022. Pode ter havido uma revogação da lei que regulamentava aquela cobrança tributária lá em 2018. Mas aí a gente tem a lei que regia em 2018, sucedida por uma lei que passou a reger 2019, 20, 21, 22. A lei que regia as situações de 2018 anula a cobrança com relação aos fatos geradores que estão devidamente fundamentados na legislação posterior? Não anula, tá? Gera confusão? Gera. Gera trabalho? Gera. Atrapalha? Sim, atrapalha. Atrapalha a defesa, inclusive. Atrapalha até o trabalho do juiz. Mas isso por si só não anula a CDA, tá? Lamento dizer. É um trabalhão, tem que fazer um trabalho de perícia para buscar entender o que está acontecendo. Mas não anula, tá? Empresa falida, empresa que sofria várias execuções. Deixa eu ver. Olha só, prescrição em caso de falência, tá? A prescrição em caso de falência, eu vou considerar para o redirecionamento o surgimento dos indícios que fundamentam o pedido de redirecionamento. Relatório do síndico, relatório do administrador judicial, né? Geralmente tem atraso de escrituração, né? Alguma peça lá da falência, enfim. Surgimento dos indícios, né, para fins do redirecionamento. E esses indícios, olha só que interessante, esses indícios, eles não estão necessariamente retratados na própria execução. Eles estão lá na falência. E a Fazenda tem que buscar lá na falência esses indícios. E aí, se aqueles indícios estão lá de 2017 e agora em 2023, aqueles indícios fundamentam um pedido de redirecionamento, olha, e formalmente eles podem fundamentar, mas a gente tem prescrição, tá? A gente tem prescrição, porque em 2017 aqueles indícios já estavam disponíveis, certo? Já tinha esses elementos que o credor fazendário já podia ter tido acesso, mas não buscou, passou mais de 5 anos, pode ter prescrição, certo? Ainda que tenha alguma, digamos, ilegalidade na condução dos negócios da empresa, tem abuso, né, da personalidade jurídica, enfim, malversação dos recursos, apropriação indébita por parte dos administradores. É possível ter prescrição, ainda que os elementos estivessem disponíveis apenas lá na empresa, tá? Interessante. Bem interessante. Isso aí é o resumo, né? Tem vários detalhezinhos a mais, mas o que importa é isso aí. A partir de qual momento processual se inicia a contagem do prazo? Muito bem. Apensamento e prescrição. Pessoal, o apensamento gera a unificação das execuções que passam a tramitar unificadamente depois do apensamento, tá bom? Então, uma execução que tramitava separada, tem lá um acréscimo de uma nova execução que também tramitava separada. Depois do apensamento, elas passam a tramitar juntas. Pode ter prescrição intercorrente depois do apensamento? Sim, pode acontecer.
pode acontecer essa prescrição intercorrente, porque depois do apensamento não foram encontrados bens penhoráveis, por exemplo. Tá? É possível que aconteça a prescrição nessa situação. Agora, antes do apensamento, as execuções eram separadas, elas eram duas. Né? Depois do apensamento que elas passam a ser unificadas. E antes disso, então antes do apensamento, eu tenho que considerar os marcos temporais separadamente. Tá? Analisar os marcos temporais de cada execução. Eu posso ter prescrição intercorrente em cada execução antes do apensamento? Sim, é possível que tenha prescrição intercorrente em cada execução antes do apensamento. É uma hipótese remota, mas pode acontecer. Pode acontecer depois do apensamento? Pode acontecer. Eu posso somar os tempos antes e depois do apensamento? Posso. Eu só tenho que considerar o marco inicial de cada execução, que é fundamentalmente, aí vai estar no material de apoio para vocês, a frustração da execução em face do devedor, porque não foi citado, porque não foi encontrado, porque não encontrados bens penhoráveis, tá? Então, antes do apensamento, vou considerar os marcos individualmente, depois do apensamento, conjuntamente. Apenas isso. Essa aqui é interessante, ó. Empresa em recuperação judicial pode sofrer penhora na execução fiscal? Sim. A execução fiscal não impede a recuperação judicial, melhor dizendo, a recuperação judicial não impede a execução. Ah, mas vou estar lá tocando a recuperação e sofrendo a execução? Sim. A lei de falências, né, na parte lá, o artigo 7º, estabelece que a recuperação não implica suspensão automática da execução. Mas, aí tem uma série de coisas. Lá no TAR tem uma aula do Luigi, em que a gente discutiu quais são as alternativas legais para suspender a execução em virtude da recuperação. Tem várias situações, ele é mestre, ele trabalha, ele que é o papa para mim dessa parte do conflito da execução com a recuperação judicial. Ele trabalha só com recuperação. E lá ele explica, e aí o que acontece? Tem alguns benefícios fiscais que suspendem a execução fiscal. Suspendem porque está suspensa ou a cobrança ou a própria exigibilidade do crédito. Tá? Então tem que buscar algum tipo de benefício fiscal que vai suspender a exigibilidade do crédito ou suspender a própria cobrança e isso, então, possibilitar a suspensão da execução fiscal. E isso acaba transferindo o foco de poder muito para o credor fazendário, que vai deferir ou não um parcelamento, deferir ou não uma transação, deferir ou não uma mediação. Quem sabe no futuro a gente vai ter uma arbitragem tributária. E isso vai, então, atalhar o caminho da suspensão da execução. Por quê? A recuperação não suspende por si só a execução fiscal. Qual a base legal para cobrar IPTU de ocupante do imóvel da União? É fundamentalmente a posse animus domini. Tá? Não é animus domini porque o bem é da União, mas é uma posse qualificada, certo? De quem exerce posse desses imóveis da União, que tem matrícula, enfim, tem todo um procedimento registral, tal qual os bens particulares. Mas é essa espécie de posse como o proprietário fosse, tá? Isso legitima na jurisprudência do STJ a cobrança do IPTU. Falar um pouco sobre o cabimento de embargos, execução fiscal anulatória e exceção de pré-executividade. Gente, isso em relação ao momento da citação. Ó, então, depois eu passo a palavra para o Lucas. Roberta, a citação do executado tem aula sobre isso também lá no TAR. A citação do executado abre uma série de oportunidades para ele. Fundamentalmente, garantir a execução ou algum tipo de defesa incidental, sem efeito suspensivo da execução fiscal. Por quê? Ele é citado para pagar ou garantir a execução. Esse é o sistema da lei, pagar ou garantir. É diferente do CPC, que o cara é citado para pagar ou embargar. Na execução fiscal, não. O cara é citado para pagar ou garantir a execução. Bom, como é que se faz isso? Eu faço ou um depósito,
ou eu contrato um seguro-garantia, ou uma fiança bancária, ou eu indico bens próprios, ou eu indico bens de terceiro, a penhora, certo? São formas de garantir. Eu posso utilizar a defesa? Posso utilizar a defesa, mas, lembrando, embargos pressupõem garantia do juízo. Conseguir a liberação da garantia é uma coisa totalmente extraordinária, é tipo procurar pelo em ovo, é muito difícil conseguir isso. Embargos que tem que ter garantia, fundamentalmente penhora, ou pode-se utilizar de exceção de pré-executividade sem garantia, com as limitações da exceção de pré-executividade. Tem que ter prova pré-constituída, certo? Tem que ter prova documental suficiente, ou se tratar de uma alegação meramente de direito que já está demonstrada no próprio processo de execução. Uma nulidade do título, alguma nulidade do procedimento da execução fiscal. Então, são problemas, digamos assim, dentro da execução ou que fora da execução, demonstráveis pela mera juntada de documentos. E isso, então, possibilita a exceção de pré-executividade, independentemente de garantia, por exemplo, quando não se tem bens para garantir a execução fiscal. Fala, Lucas. Eu descanso um pouquinho, né? A gente vai Professor, cansando. a gente sabe que o apensamento é feito numa fase processual onde os dois processos caminham praticamente quase iguais, né? Mas eu observei aqui que o exequente pediu o apensamento de dois processos, em que um tinha ocorrido a citação e o outro não. E mesmo assim o juiz juntou as partes, né? Juntou e fez o pensamento. Nesse caso, não tem o que fazer, né? Tem que tentar fazer a defesa conforme os dois fossem um só, né? E tocar o barco, né? Eu não posso assim, opinar sobre esses Casos processos concretos. mais É. pendentes, Uhum. tá? Mas o Sim. que acontece? Quando a gente faz o pensamento, a gente tem que controlar a compatibilidade de fases, tá? Que é, um tem prazo decorrido para embargos, o outro não. Eu deveria, então, abrir o prazo para embargar naquele que faltou para harmonizar os processos, certo? Para harmonizar os processos. Senão a gente fica com fases diferentes. Tá faltando avaliação aqui, ali tá faltando uma penhora, aqui tem que, né? A gente tem que tentar uniformizar para unificar. Se não está unificado no sentido, não está decorrido prazo para citar, da citação nenhum, não está decorrido prazo para embargar no outro, problemas desse tipo, aí eu vou ter que analisar separadamente, tá? Aí eu preciso analisar separadamente. Por exemplo, a citação é causa interruptiva da prescrição. Então, o STJ diz que interrompe-se a prescrição pela citação. Olha, teve citação num, interrompeu. Não teve no outro, não interrompeu. Então, viu? Tem que analisar diferentemente. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Saindo fogos aí atrás. Zé Fogos. Tá bom, professor. Tá bom, Tá obrigado. bom? Ok, obrigado. Então tá. William, só um pouquinho, tem uma pergunta a mais aqui. Bruno, a citação por edital suspende a prescrição? Não. A citação por edital interrompe a prescrição. E se interrompe, recomeça a contagem do zero? Sim, recomeça a contagem do zero. Tá? Ela interrompe e volta a contar do zero. Bem legal. Fala, Williams. Travou, Williams? Pode falar. Caiu a internet dele. Eu achei que tinha. Voltou, Williams. Tinha dado uma caída aqui e voltou. É que apareceu um monte de estrelinha aí, parece que você ganhou um prêmio aí. Eu falei, ué, Pois é, achei que eu tava ganhando o Oscar. não, aí posso perguntar? Sou eu? Pode sim. É. Não, é aquela velha decisão que o STJ está tomando com relação ao velho fundo de garantia pago aos funcionários direto no acordo. Isso não vai dar duplo pagamento, porque, veja,
foi pago, e não, o que deixa indignado é o seguinte, foi homologado por uma autoridade, por um juiz federal, quer dizer, está todo documentado. E aí a Fazenda agora, não, assim, eu sei que ela tem um monte de princípio para ela, todo um benefício, mas é descaradamente um enriquecimento ilícito, porque vai pagar para ele, para onde vai esse dinheiro? O funcionário não vai. Realmente, é um enriquecimento sem causa, né? Porque se a empregadora já pagou na rescisão do contrato de trabalho, ou pagou, né, num acordo trabalhista, alguma coisa desse tipo, pagou numa reclamatória, deveria estar pago, né? Por isso que sempre foi abatido. Só que o STJ, para coibir, né, esses pagamentos, digamos assim, extrajudiciais ou oficiosos, enfim, para coibir um procedimento, vai acabar impondo esse enriquecimento sem causa do fundo, né? Que é de mandar recolher na guia própria, né? Pagar dentro do fundo, dentro da sistemática. E isso, claro, tem o benefício de imputar nos débitos, né? Mas gera, de outro lado, uma duplicidade de pagamentos. Eu concordo contigo. Mas, com todo respeito, não é um pagamento extrajudicial. É um pagamento com É, sentença, na reconhecido em reclamatória, sentença. pagamento em juízo, né? O acordo homologado em sentença está lá. A título de fundo de garantia, tanto está sendo pago aqui. Quer dizer, É. então, eu tive casos que eu já contei para os colegas aí, foi, voltou, e agora o juiz de primeiro plano reconheceu, não, está quitado, o CDA está aqui tudo. Mas a Fazenda recorreu e eu já avisei a empresa, ó, vai ter que pagar de novo, não vai ter jeito, porque a tendência é essa. Que não está pacificado ainda, né? O STJ não tem repetitivo ainda, né? Mas já tem É. precedentes. Inclusive, eu falei com uma amiga minha que é juíza do trabalho sobre isso, e ela disse: olha, nos meus termos de audiência não consta FGTS. O FGTS tem que ser recolhido lá na guia própria, para É o evitar esse problema, né? repetitivo 1176 está em discussão. Mas está julgado, acho que não, né? Não, não, Afetado não está está não tá julgado. definido, não. Ele É, vai definir se são eficazes os pagamentos do FGTS realizados na vigência do artigo 18 da Lei 8.036, alterada pela 9.400.997, diretamente ao empregado, em decorrência de acordo celebrado na Justiça do Trabalho. Ainda está em discussão. tá em aberto ainda, A né? origem é do TRF5, Certo. mas só isso. Tá. Obrigado, senhor. Imagina. Então a gente não pode deixar o Lucas sem resposta. Depois se surgir mais uma perguntinha aqui no chat. Fala aí, Lucas. Obrigado, professor. A minha pergunta é com relação à prescrição. Tá. Nós sabemos que a súmula 106 do STJ ela é favorável ao exequente, né? Com Sim. relação à demora do juiz judiciário, quando, né, congestionamento judiciário, ele é favorável ao exequente, que a demora não pode prejudicar o exequente. Isso. Mas quando o exequente pede a suspensão do processo, e em alguns casos existe essa possibilidade, ele próprio pede a suspensão, podemos contar a prescrição e considerar aí 5 anos ou a gente tem que considerar 1 mais 5 nesses casos? Olha, o STJ não tratou assim claramente disso no repetitivo, tá? Ele Tá. ele não disse nada assim com todas as letras, tá? Mas eu particularmente entendo que a prescrição, como são 5 anos apenas, a gente poderia contar só 5 anos, tá? Esse 1 ano de suspensão é 1 ano de suspensão para localização do executado, para identificação de bens penhoráveis, para providências, diligências a cargo do credor. Então, se o credor requer a suspensão, ele próprio requer a suspensão, eu não precisaria contar esse 1 ano de suspensão processual, que o Supremo decidiu assim no 390. E aí eu vou considerar só 5 anos. E proposta a execução e o exequente requer a suspensão, claro, 5 anos a partir do ajuizamento, tá? Eu acho que é uma tese, assim, um argumento bem defensável, mas é uma coisa que a gente tem que construir, né? A gente tem que construir porque o STJ também disse, olha, não tem execução fiscal imune à prescrição.
Eles também disseram isso. Não existe prescrição imune à prescrição, a execução imune à prescrição. E se a gente considerar que a execução se processa no interesse do credor, esse é um princípio geral da execução, a execução se processa no interesse do credor. Se o credor requer, é porque ele não se interessou, e se ele não se interessou, está exposto à prescrição, certo? Eu acho que é isso. Então, fortes argumentos aí para aplicar essa tese com 5 anos, né? Mas aí é uma Ótimo. coisa mais de casuística, né? Uma coisa mais de... Tá. Vamos... Ok. Outra pergunta. Valor referente à devolução de imposto de renda conseguindo via judicial... Peraí, tem uma coisa tapando aqui. Via judicial ou administrativo pode ser considerado salário e, portanto, impenhorável. Restituição de imposto de renda... Interessante isso aí, já julguei isso aí também. Restituição de imposto de renda também é verba salarial, porque ela é... O imposto de renda incide sobre um acréscimo patrimonial, né? Nessas situações aí, normalmente sobre remunerações. Tem imposto de renda sobre ganho de capital. Não é o que mais acontece, né? Imposto de renda geralmente é sobre acréscimo patrimonial decorrente de salários ou honorários ou coisa parecida, né? Empreendimentos. E aí, esse valor de restituição tem a mesma natureza da verba que foi tributada inicialmente, tá? Então também pode ser bem interessante caso, olha, bem interessante. Mas já joguei dessa forma também. Depois do prazo de suspensão requerido pelo exequente, ele precisa ser intimado para dar andamento? Depende do que o juiz decidiu, tá? Se o juiz suspendeu pelo prazo, eu requeri 1 ano de suspensão. Olha, vou te dar 1 ano de suspensão, daqui de 1 ano tu volta, independentemente de nova intimação. Às vezes o juiz decidia dessa forma. Eu já cheguei a decidir dessa forma, há anos atrás. Então, suspendia pelo prazo, né, requerido, independentemente de nova intimação, ele tem que vir. Já está intimado para que de 1 ano retornar, né? Agora, se ele só suspendeu e não falou nada, ele vai ter que intimar novamente o exequente da retomada. Decorrido o prazo, vista por credor para dizer alguma coisa em prosseguimento, porque o processo ficou 1 ano suspenso, tá? Vai depender um pouquinho do despacho. Via de regra, precisa ter intimação do exequente. Isso pode ser dispensado a depender das situações do caso. O que fazer para evitar a prescrição? Infelizmente, eu não posso responder, Clistor, esse tipo de pergunta, tá? Porque configuraria orientação processual e aí eu não fico confortável em virtude das restrições do Estatuto da Magistratura, tá? Se quiser reformular aí de uma forma mais hipotética, assim, com todo gosto respondo, tá? Vou responder aqui a perguntinha do Hugo que ficou. Para fim de atualização do valor da causa, honorário de sucumbência, deve ser valor da Selic ou IPCA conforme RE? É Selic depois da emenda constitucional 113, se não me engano, artigo 3º, tá? Da própria emenda, tá? Não é da Constituição. Artigo 3º da emenda Selic para atualização de todos os débitos, tá? E para atualização do valor, digamos, da base de cálculo, eu vou considerar o valor ou melhor dizendo, os índices que regiam aquela base de cálculo. Por exemplo, o valor da execução fiscal. Vai ser, então, atualizado o valor da execução conforme índices da execução para a data da sentença. Se a execução era regida pela Selic, vai ser Selic até sentença, a partir dali Selic corrigindo o valor dos honorários. Se o valor da execução era IPCA, que hoje em dia já não existe mais, tá? É tudo Selic. IPCA até a data da sentença, a partir dali Selic, tá? Seria isso por conta da emenda constitucional 113. Bruno, você escreveu a pergunta aqui, Bruno? Valores já homologados, é interessante. Bruno, talvez você não estivesse ainda presente quando eu falei das verbas salariais. Vamos imaginar uma situação assim, que a empresa, então, teve penhorados valores nas suas contas bancárias, né? E aquele valor
penhorado lá na conta bancária, bloqueado, depois transferido, feito como penhora, esse valor estava comprometido pela empresa para pagamento de empregados, por exemplo, folha de salários, ou indenização trabalhista, ou honorários profissionais, né? Tem contador, tem advogado, tem, enfim, prestadores de serviço. Esses valores que são da empresa, eles se destinariam a pagamento de verbas que são preferenciais ao próprio crédito tributário. Na ordem de preferência do 186 do CTN, o trabalhista e hoje os profissionais estão equiparados, né, acima do tributário. Então, eu penhoro valores, esses valores têm que ser destinados primeiro para pagamento de verbas trabalhistas preferenciais. Então, nesta perspectiva, a gente poderia pensar em liberar valores penhorados que são indispensáveis para pagamento de verbas preferenciais ao crédito tributário. Ao crédito tributário, tá? Agora, o que não é preferencial ao crédito tributário, aí já não entra nessa exceção, porque essa é uma exceção construída a partir do 186 do CTN, tá? Agora, eu fiz um acordo com os meus fornecedores, né? Com os meus fornecedor, é o que pode me ocorrer agora. Que tem empresa tem um ciclo produtivo, né? E aí esse acordo, se não é de verbas trabalhistas, não é um acordo que prefere em relação à execução fiscal, tá? Não é, em tese não é. Mesmo em recuperação judicial, mesmo no processo de liquidação, mesmo digamos assim, numa outra negociação, né? Porque a fazenda não é parte nisso e porque o crédito tributário prefere a qualquer outro, tá? Então, via de regra, mesmo outros créditos vão ceder espaço para liquidação do crédito tributário. O impacto é enorme, realmente. É uma hecatombe no funcionamento da empresa. O tributário atravessa tudo isso e vai buscar o dinheiro, ainda que o dinheiro pudesse ser empregado num tipo de negociação com fornecedores. Sem citação válida do de cujos caberia a meeira e os herdeiros. Interessante. Olha só. Se o falecido não foi citado, enquanto vivo, claro, né? A execução não pode prosseguir em face dos sucessores ou do espólio. Tá? O STJ tem uma interpretação bastante restritiva nesse ponto, e aí a gente tem que fazer uma execução contra o espólio. Isso, claro, vai depender do espólio ter bens, do espólio ter deixado, né, bens em sucessão, mas redirecionar em face do espólio, o STJ está bem restritivo, tá? Tá bem restritivo, não. E aí, claro, né? Esse tipo de manifestação defensiva vai ser feita ou pelo espólio, normalmente representado pelo inventariante, e o inventariante normalmente ou é o cônjuge, ou é algum outro sucessor, por exemplo, um filho. Pode ser outro inventariante também, né? Mas normalmente é alguém da família que faz a inventariança. E aí pode se utilizar de embargos, né, quando tem penhora, ou de exceção de prescritividade. Chegou hoje o livro, poderia autografar por certificado digital. Pô, Bruno, baita ideia, hein, Bruno? Certificado digital para autografar, hein? Essa é nova, hein, Bruno? Te puxou na invenção. Beleza, que seja muito proveitoso, tá, Bruno? Que seja muito proveitoso. Fala, Lucas. Eu só queria fazer um comentário aí para os alunos que são novos, que estão assistindo. A Letéia brincou aí que são 150 especialistas no grupo de WhatsApp, mas assim, a gente brinca, mas não deixa de ser uma mentira, não deixa de ser verdade, porque eu já vi, e eu às vezes eu acompanho algumas execuções fiscais de outros profissionais, e eu já vi professores universitários aqui de São Paulo fazendo defesa para o executado,
que não era o melhor tipo de defesa. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, nesse curso a gente aprende realmente técnicas muito boas, né, de pontas mesmo, que a gente consegue, às vezes, com uma técnica, definir essa ação, essa execução. Consegue extinguir e consegue anular. Então, os alunos que estão pensando aí né, em adquirir o curso, eu quero dizer assim que eu já estou um pouco mais de um ano acompanhando vocês, né? A gente brinca que eu e o William somos repetentes. Aham. Então, é assim, realmente vale a pena cada centavo, tá? Então, era isso que eu gostaria de falar. Show de bola. Obrigado. Obrigado, Lucas. A gente não combinou isso antes, hein, Lucas? Para o pessoal ficar ciente, não é. O Lucas não é nenhum ator aí, tá? O Lucas é um aluno muito aplicado aí, tá fazendo uma revolução pessoal, uma revolução mesmo na profissão, a partir do estudo, mérito todo dele que estuda, se empenha, né? Como muitos outros. Eu não sei, Bruno, esclareci a tua dúvida, tá com a mão, a mãozinha levantada, fechou? Beleza. Eu não sei como é que baixa a mão aqui, abaixar a mão, agora eu aprendi. Fala, Williams. Não, não. Primeiro é que eu endosso as palavras do Lucas aí, ele, sem combinar, falou que eu ia realmente falar isso, porque o nível de aprendizagem nessa comunidade assim, inacreditável. Na verdade, só quem está lá dentro vê o dia a dia nosso. Mas já que eu não posso elogiar mais porque ele já fez, vou fazer outra pergunta, né? Eu falo pouco. Não, mas na pergunta me chamou um detalhe que o senhor falou aí com relação a redirecionamento, no caso do inventariante lá, mas vejamos, o falecido ele chegou a ser citado. Logo, o espólio já responde, ok? Se ele já foi citado. Quer dizer, forçosamente, a execução fiscal iniciou antes do falecimento dele. Aí ele faleceu, forçosamente, o espólio tem que responder por isso. Até porque havia, no caso hipotético, uma penhora de um bem do próprio inventário, do falecido, vamos falar assim. Então, esse bem vai para o espólio, consequentemente, a dívida também vai. É isso, né? Obrigado. Mas É isso aí. endosso aí as palavras do Lucas em número, gênero e grau. Ó, aqui tem um outro usuário aqui que eu não consigo ver o nome, ó. Verdade, melhor curso que já fiz, organizado e esclarecedor. Eu vou responder essa aqui, Williams, um detalhezinho. O que que acontece? A execução é proposta, então, em face do contribuinte enquanto vivo, ok. Ele citado, claro, em vida, falece depois, eu posso redirecionar essa execução, claro, a requerimento do exequente, em face do espólio. E o espólio, pelo CTN, responde. O espólio é uma massa de bens despersonalizada, né? Mas o espólio, que é essa massa de bens representada pelo inventariante, responde até a partilha. Então, nós temos 3 passos: devedor enquanto vivo, espólio depois do falecimento, até a partilha. Os sucessores podem responder? Podem, desde que eles tenham recebido bens em partilha, lá no inventário, inventário judicial, inventário extrajudicial. Não é tão comum os sucessores responderem. Por que não é tão comum? Porque na partilha precisa, quem advoga em inventário sabe, precisa certidão negativa de débitos. Então, ao longo da tramitação do espólio, né, do inventário, quando tem um espólio, o inventariante acaba tendo que vender bens, pagar os débitos para ter certidão de negativa e, com isso, transferir os bens para os sucessores, certo? Lá no inventário, no formal de partilha. Então, acaba que o espólio, na prática, que sofre muito a execução, tá? É pouco redirecionamento por sucessão dos filhos, por exemplo, tá? Tem outros sucessores, mas o caso mais comum é dos filhos. Então, acaba sendo pouco. Por quê? Porque o espólio acaba sofrendo toda essa pressão ao longo do inventário para que, liquidados esses débitos, ter a certidão, e aí, tendo certidão negativa, não tem débitos, aí o sucessor, o filho, por exemplo, não vai pagar nada, porque já foi tudo pago. Bem interessante esse assunto, é bem frequente isso aí também.
Eu quero só para encerrar, eu quero agradecer a participação de todos vocês e quero dizer uma coisa a mais, que eu e a Leté, ela é pedagoga, né, de formação originária, e a gente tem essa paixão pela educação e a gente não fala aqui exclusivamente de tributário, de execução fiscal, de trabalho, a gente fala de vida, a gente fala de vida. E a gente vê e tem feedbacks de alunos que passam para mim, passam lá para a Tallinn, de revoluções de vida, de um sonho profissional sendo realizado, sendo iniciado, né, prosperando, ganhando mercado, ganhando projeção. Então, assim, o que nos apaixona, o que realmente nos engrandece estar aqui com vocês é ver essa realização de vida. A gente trabalha com um sonho de muita gente, sonho dos alunos, sonho dos empreendedores, de ver as coisas funcionando. Então, isso é a melhor coisa que a gente poderia ter de feedback aqui, é ver os alunos se realizando e realmente prosperando. Isso é a coisa mais bonita da educação, né? E a gente está junto nisso, é uma honra para nós estarmos acompanhando vocês nessa jornada. Nos tenham como parceiros, né? Parceiros de jornada aqui para a gente trabalhar juntos. Fechou a nossa 1h30 que a gente tinha programado. Pessoal, um forte abraço, muito bem-vindos todos que resolveram ingressar nessa aventura que é o TAR. E a gente tem os nossos queridos repetentes aqui para testar que realmente quem entra lá acaba não querendo sair, né? Porque tem acesso realmente a um ambiente de muita troca, de muita prosperidade, muito todo mundo puxando para o mesmo lado. E isso é muito legal, é uma honra a gente tá participando desse processo com vocês. Pessoal, Aleté, queridos, Lucas, Williams, o Fábio também é aluno, tem mais gente que é do TAR aí já presentes. Muito obrigado a todos que acompanharam, um forte abraço e nos vemos numa próxima. E sejam todos bem-vindos quem resolver ingressar nessa nova turma do TAR. Fechou?